O programa de Cara com Carã está de volta mais uma vez aqui pelo canal 7 TV Rio Preto. E você sabe que eu sempre me preocupo em trazer convidados e convidados que sejam especiais. E hoje eu trouxe uma personalidade que tem um destaque muito grande em vários setores de atividades aqui de São José do Rio Preto, até na região. E é com muito prazer que eu recebo hoje aqui meu querido amigo, Dr. Olavo Tarraf. Opa. Seja bem-vindo, Olavo. Obrigado. Que bom estar aqui com você, viu? Não foi fácil, né, Cida? Não, olha, já 2 semanas ou 3 que eu venho tentando. Mas eu sei que você é um homem ocupado e, lógico, pelo fato de você ser ocupado é que dificulta para a gente bater um papo com você. Exato. Mas é com muito prazer que eu te recebo aqui. Obrigado. Olavo, a primeira pergunta que eu recebo, que eu faço para o meu entrevistado quando eu recebo aqui, é quem é você? Então eu queria que você traçasse um perfil. Quem é Olavo Tarraf? Quem sou eu? Bom, eu sou Olavo Tarraf, de Rio Preto desde quando eu nascido aqui em Rio Preto. Estudei em colégio de padres, o Colégio São José, agostiniano. Resolvi fazer engenharia, diferente da família, que todos tinham muito mais atração pela administração de empresas. Eu não sei por que cargas d'água, eu sempre gostei de planejar, de olhar as coisas como elas iam acontecer, e a engenharia me atraiu. Fiz engenharia no Mackenzie, Universidade Mackenzie, onde eu fiz muitos amigos, fui muito feliz lá, pratiquei muitos esportes, sempre fui praticante de esportes, tanto aqui em Rio Preto, quanto na universidade, tanto é que nós viajamos para a China com o time da universidade, na época que a China ainda não era nem aberta, ainda era fechada, né? Nós jogamos num estádio com 80 mil pessoas presentes, passou ao vivo o jogo, foi uma experiência... Você jogava em que posição? Eu era centroavante, eu gostava de fazer gol. E fazia mesmo? Lógico, fazia gol. Quando sobrava para mim, mas foi muito interessante essa experiência, porque a gente conviveu com uma sociedade totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Era uma sociedade comunista até então, muito mais do que é hoje, né? E depois dessa formação que eu tive no Mackenzie, eu procurei sempre entender a vida e como que eu ia seguir a minha carreira. Então eu busquei que lado da engenharia eu ia atuar. Então a parte imobiliária me atraiu muito, os lançamentos, como que as pessoas vivem, me interessa muito como as pessoas fazem as coisas, os hábitos sociais e tudo mais. Então eu fiz pós-graduação em negócios imobiliários e eu fui estudar também como forma grupos e como se transforma esse grupo em uma entidade criativa que faz projetos, porque a criatividade, quando você é mais jovem, você é mais criativo e menos julgador. Então a criança brinca livre, ela cria, ela inventa brincadeiras e tudo mais. À medida que ela vai se tornando mais velha, ela vai criando menos e podando mais, sendo mais juiz de si mesmo. Então, o que acontece? O que nós temos que conseguir, depois que a gente tem uma fase mais adulta, mais madura, a gente tentar calar um pouco esse julgamento, abrir no momento certo a nossa criatividade e depois fechar a hora que interessar, a gente ter o domínio disso. Então a gente aprendeu isso, fizemos um pós-graduação também em Buffalo, na CEF, Creative Education Foundation, nos Estados Unidos, muito importante, fez sentido demais na minha carreira também. E aí eu vim trabalhar e vim aplicar tudo isso que eu aprendi, já cheguei... Mas isso aí você já era casado? Não, eu cheguei em 83 e casei em 87. Pois é, aí você conheceu a Daniela aonde? Foi no Automóvel Clube, por exemplo? Foi, sempre, né? Nossa convivência... E a tua mulher é um canto de pessoa, ela é linda, chique, elegantérrima. Então, nessas alturas, bateu mais forte o coração. Bateu mais forte o coração. E como todo bom Tarraf, casa cedo, né? Então a gente... Você tinha que idade? Eu tinha 26 anos. Muito novo. Novo. Mas o casamento dura até quantos anos já de casado? 28 anos de casado, com 3 filhos maravilhosos. Agora vai casar uma família. Vai casar filha, a mais velha, que tem 27 anos. Ai, que beleza. E vai casar agora em novembro, então eu tô aí... E o genro, já provou? Já. É uma pessoa muito boa, Rodrigo Feitosa, que é
uma excelente carreira, formado na Getúlio Vargas, na São Francisco. Então ele vai te ajudar. Com certeza vai sobrar para esse moço. Mas, Olavo, sim. Como é que você iniciou sua carreira de empresário? Porque eu conheci muito seu avô, o seu pai, o Zay era um querido meu, seu avô, idem. E a gente via tudo ali, uma família muito unida e trabalhadora. Mas, de repente, eu via como assim, um dos mais jovens integrantes da família que começou a trabalhar. E aí, você começou a sua carreira antes do seu pai falecer, ou foi com a morte dele que você partiu para mais trabalho, né, pela frente? Sim. Não, meu pai morreu em 98 e eu comecei a trabalhar em 83, logo quando eu cheguei. Então bem antes. E meu pai tinha muita proximidade comigo. A gente sempre foi muito... dialogava muito com ele à noite, meus irmãos saíam, eu ficava com ele. Máximo, viu? E eu sugava todo o conhecimento dele, era uma delícia para mim. Eu sinto falta dele muito até hoje, das conversas que eu tinha com ele. E eu aprendia muito com ele extra trabalho. E isso é importante. Meu pai conceituava a vida muito bem e eu gosto muito disso até hoje. Né? Principalmente o tratamento que ele dava para as pessoas. Exatamente. Ali todo mundo, um dia eu encontrei com ele no supermercado, eu fiquei assim, ele não me via. Eu estava atrás dele. Eu vi ele tratando uma senhora de idade, que você percebia que era uma pessoa de baixa renda. Ele foi lá, ele comprou, o que a senhora quer mais? Comprou, foi pôr no carrinho para ela. Aquilo fez me lembrar meu pai, que fazia isso, entendeu? E eu acho que ele deixou realmente boas lições para vocês. Deixou. Tem uma coisa que foi muito marcante, ele ia muito para a fazenda, né, que é 20 minutos daqui, e ele já estava cego de um olho, ele viu um acidente de um carro que caiu assim, do lado da ponte, e já estava escuro, inclusive. Ele falou, não, para o carro que eu vou descer. Ele desceu para ajudar. Olha. Não enxergava direito, ajudou. Que lindo, isso foi perto, ele já estava com câncer já. Então essas coisas, assim, é um ensinamento para a gente que não tem preço, né? Pois mas você atua hoje no ramo da construção. E eu me lembro também na construção civil, na época que você chegou aqui, que você construiu aquelas casas que é do condomínio Harmonia. Sim. Ele falou, olha, Cida, eu fui no lançamento, falou, olha, esse daqui eu trouxe dos Estados Unidos. Exato. E foi um empreendimento que deu muito certo, um local que na época não era o local privilegiado, hoje top, Rio Preto, né? E aí e como é que você faz? Porque você está no ramo automobilístico, você é proprietário da Elmas, que é revendedora da Volkswagen, e da construção civil. Como é que você consegue? É assim, a minha história, logo depois que eu me formei, eu fiz uma viagem de 3 meses e meio com a mochila, né? Então eu já queria saber o que eu ia fazer da vida, foi a primeira coisa, logo na minha formação. E meu pai proporcionou isso, uma viagem muito, muito enxuta. Eu dormia em youth hostel, né? Pagava $12 a diária com café da manhã. Dormia eu e mais 10 pessoas no mesmo quarto. E a gente tinha aquele Europass, que você ia de trem durante um mês para onde você quisesse dentro da Europa. E eu conhecia muitas pessoas. Nessa viagem, eu queria, assim, conceituar a minha vida. Eu observava muito o comportamento das pessoas, como eu te falei. E eu queria olhar as construtoras, como é que eram as logomarcas, o que eles escreviam sobre eles mesmos. E teve uma construtora que me marcou muito. Ela dizia o seguinte, we build for people. Nós construímos para as pessoas. Quer dizer, a ideia de ser uma construtora tecnológica, de construção de tantos metros quadrados, aquilo acabou para mim. Para mim, o que interessa é a gente acertar o que as pessoas querem, é fazer tocar o coração das pessoas. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar, o meu foco já era esse. Então, quando meus irmãos administravam as outras partes do grupo, eu foquei na parte imobiliária. E aí o grupo sofreu algumas transformações societárias. E eu e o Gilmar, né, eram 4 irmãos, 2 irmãos separados de 2 irmãos. Sim. E nós ficamos com a concessionária de automóvel, moto, a parte do consórcio e também. A fazenda. E a fazenda também, o agronegócio também. Sim.
E por essa versatilidade da engenharia, a gente acaba sendo um bom gestor das outras coisas também. Porque tudo se faz com gente, com equipe. Então, essa formação de grupos, criatividade, simplicidade em administrar, dá habilidades para a gente para fazer qualquer coisa. Então, eu me sinto apto para qualquer coisa, desde que eu tenha uma boa equipe, de que eu forme uma boa equipe. E assim até hoje. Agora você está partindo para a região, está indo construir em Votuporanga, né? Votuporanga. Então, nós fizemos um dos sucessos... Como é que está sendo essa... Fantástico, fantástico. Nós fizemos o DU antes disso, né? O DU JK, na Avenida Juscelino. Nós vendemos, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, vendemos 100% das unidades. Que massa. Foi um sucesso, assim, absoluto. Foi em maio, não foi? Não, das eleições, foi em outubro. Das últimas eleições presidenciais. É verdade. E aí vendeu tudo, foi um sucesso absoluto. Aí esse padrão de prédio a gente adaptou para outras cidades. Então nós estamos levando para outras cidades. Está indo bem lá? Votuporanga está indo maravilhosamente. É uma cidade fantástica. Mas aquele Júnior Marão lá também é outro. Fantástico. O prefeito espetacular, um grande amigo meu. Exatamente. É uma pessoa muito transparente, muito bacana. Recebeu a gente muito bem. Está dando muito apoio lá. Mas, Olavo, você sabe que a gente está vendo aí que você está ganhando um destaque, aliás, grande destaque, no meio, não só no meio empresarial, social da cidade, mas movimentou a São José do Rio Preto. Exato. Com o MCB. Exato. Mas muita gente, às vezes, que está nos assistindo, não sabe o que vem ser esse movimento. Perfeito. É o Movimento Cidadania Brasil. Exato. Fala para mim, qual é a proposta desse movimento para São José do Rio Preto? Cida, logo depois das eleições, bateu uma tristeza muito grande dentro da gente. Não bastava mais se dar bem na vida privada, cuidar dos nossos negócios, transmitir para as equipes um caminho de crescimento, ter alegria dentro da empresa. Não bastava mais isso, porque meu avô, ele veio do Líbano, né? Numa vida sofrida lá, onde havia guerra civil, e ele deixou claro, ele falou, olha, eu vim em busca de trabalho e paz. Isso para nós ficou muito claro, né? O trabalho e a paz é tudo que a gente quer para ter uma vida feliz e equilibrada. Quando a gente consegue o nosso próprio trabalho e o ambiente onde você vive está correndo um risco de perder a paz, a gente se apavora também. Da mesma forma que meu avô saiu daquela guerra e veio em busca de paz, a gente começa a se preocupar. O Brasil já está com uma cara muito estranha, porque eu comecei a me dar conta da vida da época do Ernesto Geisel, não sei se você lembra disso. Então eu peguei o finalzinho ali, eu já começava a entender um pouco o que era o fim do militarismo, Ernesto Geisel, Figueiredo, depois a transição para o Tancredo Neves, aí já começa desequilibrado, morre, vem Sarney, depois Collor, etc. Passamos por uma transição terrível, aquela inflação enorme. Aí Fernando Henrique vai e faz uma coisa maravilhosa para o Brasil, estabilizou a moeda. Criamos um real estável e conseguimos criar a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ponto. Daqui para frente, os governantes vão aprimorar esse equilíbrio fiscal e vão deixar o Brasil cada vez mais produtivo. Mas, Olavo, nós vamos agora para o nosso intervalo. Sim. E daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom. Você vai continuar contando aí o motivo principal que você, lógico, entrou para ganhar esse destaque. É isso aí. Rio Preto Shopping apresenta Abertura do Natal, neste dia 7 de novembro, a partir das 14 horas. Shows e muitas atrações com a presença do Papai Noel. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Estamos de volta, então, e você vai falar para mim como é que você conseguiu, porque foi um movimento que aconteceu muito rapidamente em São José do Rio Preto. Então você vê a revolta das pessoas, vê uma série de coisas erradas que está acontecendo no nosso país. Mas você tomou frente, você levantou uma bandeira e muita gente te seguiu, até eu. Exatamente, no caminhão, estava lá. Subi no caminhão. Subi no caminhão e vestiu a camisa do MCV, com o maior prazer. Cida, é isso, começou a apavorar a gente. Então eu percebi que eu não estava sozinho. Essa preocupação que o país vai perder a estabilidade, voltar a ser um país desequilibrado fiscalmente, começa a gerar a filosofia ou essa ideia de mexer no sistema de governo, numa altura do campeonato onde o mundo inteiro considera que o comunismo é falido, a gente começou a entrar para o caminho errado por aqui. E isso nos preocupou muito. Falei, eu não devo estar sozinho. Aí eu convidei 25 amigos, no dia 31 de outubro do ano passado, de 2014, e aí essa conversa fluiu muito bem. Todos estavam sentindo exatamente a mesma coisa. Será que nós vamos buscar agora um outro país que tenha paz? Nós vamos perder aqui? Porque aqui está com uma armação de entrada de uma nova ditadura. Porque o mensalão, havia uma compra nítida do legislativo. A República Democrática é a independência de poderes. Quando o poder executivo começa a dominar o legislativo, já começa a assustar. No julgamento do mensalão, a gente percebeu também uma tendência do Poder Judiciário também de estar dominado, aí a preocupação entrou muito grande. Então, se vier novamente um governo forte, tentando alterar a lei de imprensa, calando a voz de pessoas como você, de não poder falar o que pensa, e nem eu aqui estar falando, por enquanto, o que eu penso. Aí começa a criar uma certa preocupação muito maior do que os nossos próprios negócios. É hora de ir para a rua, é hora de sair de casa, é hora de iluminar a rua, porque senão os ratos tomam conta dela. Então vamos sair da nossa zona de conforto, vamos mexer com o que está acontecendo por aí, porque agora o mais importante é isso. Então a parte econômica é uma consequência desse erro que está acontecendo no país, muito grande, muito grave. Afetando todo mundo, né? Afetando todo mundo. Então bastou um chamado, Cida, e uma coragem. Toda semana não? A gente se reúne toda semana a diretoria. Sim. E todo mês a gente faz assembleias gerais. Diretoria são quantos membros? São 12 membros, Sim. Mas a gente até chama um pouco mais de pessoas que estão mais Sim. próximas da diretoria para que haja uma interação maior. E realmente é muito preocupante, é um momento muito preocupante. Mas no dia que eu fui lá na primeira, porque na segunda eu não estava aqui na cidade, eu acabei não indo, estava no trânsito entre São Paulo e Rio Preto. Eu vi, ali nós tínhamos mais ou menos umas 15 mil pessoas. Tinha. Eu calculo que Tinha. tenha tido isso. Pessoas que eu não via há muito tempo. Exatamente. Circulando na cidade, eu encontrei lá. Exatamente. Então, eu vi aquele movimento todo, falei, meu Deus do céu, tem que dar certo. Porque foi assim, você viu as pessoas, aqueles médicos tradicionais da cidade, Dr. Braille, aquele outro médico, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome. Paulo Nogueira. Eles subiram lá e foram deixar o seu depoimento. Aquilo foi emocionante. Foi emocionante, foi coisa linda. Eu fico pensando, Olavo Tarraf, pai dele foi candidato a prefeito em São José do Rio Preto. Que ano foi? Você lembra? Você sabe que eu mesmo não lembro quando é que foi. Mas eu trabalhei para o Zaia. Eu fui contratada como profissional para movimentar um grupo de principalmente as mulheres. Eu que marcava as reuniões, mas era tão gostoso. Você chegar, as mulheres chegaram lá e todas animadas, de ver teu pai também ali. Eu vejo que aí é que as pessoas não sabem votar. Exato. Você já pensou teu pai como prefeito de São José do Rio Preto? O que não teria virado isso aqui? Só a família que não ia gostar. Pois é, só a família. Só a família que não ia gostar. Mas vem cá, você está no PV. E eu estou vendo aí que Maurício Belotti parece que não vai sair candidato a prefeito. Na última eleição, por ser a primeira, ele saiu-se muito bem. Uhum. Eu achei que foi ótimo, a ótima votação que ele obteve. E aí, você
o pessoal não está te forçando para você sair, não? Cida, eu entrei no PV justamente por causa do Maurício, que é um amigo nosso, a turma é muito boa, o Bianchini, o Alceu, o List. Nossa, só gente boa. Só gente boa. Então nós formamos um grupo muito bom de lidar, muito unido, com boa fé, sabe, em fazer uma transformação agradável. Essa transformação, ela, na verdade, não é de uma pessoa, é de um grupo de pessoas. Então, claro, a gente não pode largar o meio democrático de fazer a transformação, que são os partidos. Então, nós nunca dissemos que no movimento Cidadania Brasil, que é um movimento apartidário, não podia filiados a partidos. Tem várias pessoas ali que são filiadas a partidos. Por quê? Porque a verdadeira cidadania democrática se exerce através dos partidos. Eu estou realmente no PV, mas não me passa pela cabeça hoje me candidatar a prefeito. Mas e se o partido indicar? Já indicou, né? Já indicou, eu estou sendo chamado, mas eu estou preocupado agora com a situação do país. Eu acho que se a gente não conseguir fazer a transformação que precisa ser feita nesse momento, eu não sei o que vai ser do futuro do nosso país. Isso me preocupa muito. E nós temos até abril, mais ou menos, para decidir sobre candidatura. E até lá muitas águas vão rolar e muita gente vai conversar a respeito disso. Tem outras candidaturas interessantes por aí e a gente vai estudar. Mas se por um acaso você saísse a prefeito e fosse eleito, o que você faria aqui em São José do Rio Preto? A primeira coisa que você faria? Eu acho que a primeira coisa a fazer em Rio Preto hoje é fazer a população voltar a sonhar com o possível de uma cidade agradável, transparente, com licitações muito claras, com uma economia de custo fixo do tamanho da estrutura menor para poder investir mais no bem-estar da cidade. Eu acho que os valores da cidade são muito poucos aproveitados. Nós temos pessoas muito capacitadas em Rio Preto que só não entram para dar ideia, para participar da gestão, porque não tem um espaço aberto, transparente e organizado para fazer isso. Eu acho que a primeira coisa é colocar as principais cabeças de Rio Preto para pensar num futuro de uma cidade maravilhosa, como é, por exemplo, Frankfurt, que tem 600 mil habitantes e hoje é uma capital da Bolsa Europeia, a maior Bolsa Europeia é Frankfurt, é do tamanho de Ribeirão Preto. E nós estamos indo a caminho desses 600 mil habitantes, nós precisamos planejar hoje como seria a melhor cidade do Brasil para se morar. Nós temos tudo para isso, Cida. Rio Preto é uma cidade maravilhosa, tem tudo para ter vibração das pessoas que moram aqui. E hoje nós não temos isso. Eu sinto que as pessoas de Rio Preto amam a cidade, mas não estão vibrando mais com uma alegria de sentir participação sua dentro da gestão municipal. Eu só vi o povo vibrar, foi lá naqueles encontros. Então, é isso que é vibração. Aquilo eu vi e eram vibrações espontâneas. Espontâneas. Sabe assim, uma pessoa, eu estava do meu lado uma senhora já bem idosa, ela gritava tanto, viva o Brasil, até me é de arrepiar. Entendeu? Então, eu via que aquele movimento não pode parar. Eu acho que está na hora de vocês voltar outra vez para a rua. Nós estamos... Vamos para a terceira, até esse povo acordar lá em Brasília, porque você tem ido a Brasília. Temos ido. Como é que tem sido esses encontros em Brasília? Nesse momento agora está acontecendo uma chegada desses movimentos brasileiros. Quando nós começamos, a gente não conhecia nenhum movimento no Brasil. Hoje nós estamos todos interligados. Uma aliança democrática, né, que é um grupo chamado Aliança dos Movimentos do Brasil inteiro. Né? E a gente faz parte, o MCB faz parte. Legal. Inclusive nós assinamos o pedido de impeachment junto com o Miguel Reale Júnior e o Hélio Bicudo agora. Um desses movimentos, dos 40 que assinaram lá, somos nós. Antes da gente encerrar, eu sempre faço um bate-bola rápido. Sim. Você está pronto ou não? A gente tem que estar, né? Qual que é a sua maior qualidade? Que você acha que é uma qualidade que você tem? Eu sou um grande sonhador. Eu acho que o dia que a gente parar de sonhar, a gente começa a morrer, a gente começa a deixar Seus sonhos geralmente são concretizados?
Esse talvez seja uma outra qualidade. Eu desde quando eu comecei a trabalhar, eu era um jovem aprendiz, eu continuo sendo ainda. As pessoas me acusam porque eu sou ideologicamente impaciente, eu vou em frente. Que bom. Isso é o maior defeito, cara. Meu maior defeito talvez seja um pouco de impaciência com as pessoas mornas. Eu acho que as pessoas que... então você é esse defeito meu, não tem paciência. Eu tenho que controlar minha paciência com as pessoas mais ou menos, sabe? E qual que é a sua ideia de felicidade? Minha ideia de felicidade é essa paz aí, na família, com os amigos. Eu acho que a gente tendo paz e trabalho, eu me sinto feliz. E a hora que você acorda, no que você pensa? Eu penso qual vai ser o próximo passo das coisas que a gente está sonhando. A gente tem que acordar pensando como é que dá continuidade no sonho da gente. Bom, você joga na loteria, não? Não jogo. Eu não acredito em jogo, em nada disso, não. Mas se você, de repente, jogasse um dia e ganhasse milhões, o que você faria? Que aí é milhões fora o que você tem. Eu acho que esse sonho eu não tenho, é difícil até te responder isso, mas eu acho que eu faria uma coisa bacana, inclusive para o próprio MCB, assim, deixar um movimento Cidadania Brasil, transformar isso numa coisa de longuíssimo prazo. Quem sabe uma instituição dessa com muito dinheiro poderia fazer muitas pessoas felizes e incentivar criando planos e planos aí. E o que você mais detesta? O que mais detesto são pessoas que mentem de uma forma planejada, de uma forma principalmente para a população, principalmente na televisão, para as pessoas que poderiam falar uma mensagem de amor, uma mensagem positiva, e essas pessoas mentem. Isso eu detesto. E um hobby seu? Viajar. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de observar as pessoas. E um sonho que ainda não realizou? Sonho de consumo? É um ano sabático. Eu queria continuar observando as pessoas pós essa minha experiência agora, como que o mundo está se caminhando, como as coisas são. Um ano sem preocupação nenhuma, só observando as outras pessoas. Em que ocasião você mente? Eu minto, eu acho que quando alguém te pergunta... Tá tudo bem? A gente fala, tá tudo bem, só para encurtar a conversa, isso porque na verdade atrai coisa boa, porque na verdade não tá tudo bem, já é uma mentira que a gente fala. Uma vaidade. Uma vaidade é esporte, saúde, E o que não pode faltar na sua mesa? O que não pode faltar na minha mesa, principalmente no café da manhã, um café com leite, pão com manteiga, é uma maravilha, é uma delícia. Agora, deixa aqui para nós um conselho para aquele jovem que quer ter posicionamento, uma vida igual a sua. Por exemplo, ser empresário, ser engenheiro, ser o que você é, por exemplo. Olha, um filho seu. Eu posso contar uma coisa interessante, rápida. A Miguel Ângelo, quando ele foi fazer Davi, falaram para ele, mas como é que você faz uma obra-prima tão maravilhosa dessa a partir de uma pedra bruta de mármore? Ele falou, é simples, você olha para a pedra e vê Davi, depois é só tirar o excesso. Então, se você não sonhar, não souber o que você quer, não deixar muito claro o seu sonho, você não vai conseguir chegar lá. Então, eu deixo esse conselho, planeje bem o seu sonho, veja bem o que você quer, porque tem muita chance de acontecer. Olavo, foi mais uma vez um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu tenho certeza de que quem está aí nos assistindo adorou eu ter trazido você, porque as pessoas precisam conhecer pessoas como você. Obrigado. Que é jovem, que é dinâmico e que é um Brasil melhor. Obrigado. Viu? Que Deus abençoe você. Amém. E a Obrigado. sua empresa. Obrigado. E é isso aí, gente. O programa de Cara com Carana encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana aqui no Canal 7, na TV Rio Preto. Porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também para você.